vamos para o 7, experiência do cliente. Esse é um dos termos que o pessoal mais se discute atualmente. Experiência do cliente. O que é isso? Nada mais do que realmente proporcionar um encantamento para o seu cliente. E aí tem vários pontos que pode, né, trabalhar em experiência do cliente. Eu mesmo, dentro de uma especialização que eu fiz, né, que era somente para gestão, não estou falando de ferramenta, somente para gestão, tem lá dentro da modalidade de experiência, para você aprender a gerir um time de experiência do cliente, tem que 4 aulas, cada aula dessas tem em média 2 horas. Então não vou delongar demais, só trouxe alguns pontos de atenção importantes para você que está começando, para você que já tem um consultório. Se você não fez, já está perdendo tempo. Então, dentro de encantar o seu paciente, né, que é o termo correto, a experiência do cliente, mas vamos falar aqui, experiência do paciente, uma vez que você vai ter pacientes, você tem o primeiro ponto de contato, que é o que? Atendimento. Eu coloquei vendas. Por quê? Porque justamente ele vai vender o seu serviço, o seu atendimento. Então, nesse ponto, é muito importante você ter uma secretária treinada. Inclusive, a doutores de valor, percebendo a necessidade no mercado, o que a gente oferece para o médico? Uma secretária online, onde nós vamos treiná-la, você vai pagar ali por mês, tudo mais, essa secretária é nossa, nós treinamos ela, nós acompanhamos todo esse atendimento para que você feche mais atendimento, que você foque no que você é bom. É muito comum hoje você ter também o que? Você tem só recepcionista. Você aluga um consultório por período e acaba que você tem a recepcionista, mas não tem uma secretária que vai fazer o que? Ajudar com que você feche mais atendimentos. Então essa secretária ela precisa ser treinada. Como que ela fala com o potencial paciente, como que ela mostra valor do seu atendimento. Então a gente tem o preço, tem o valor. Em vez de mostrar o preço, o atendimento do doutor custa R$ 800. O que ele vai fazer? Vai mostrar que, na verdade, o valor é muito maior do que os R$ 800 que a pessoa vai te pagar. E aí acaba que hoje em dia é muito comum você ter secretárias comissionadas. O que é isso? Como a secretária ela vai acompanhar, por exemplo, tem médicos já que faz um formulário, o paciente preenche o formulário e aí o médico vai mandar uma série de exames. Beleza, mandou uma série de exames para a pessoa fazer. Se você não tem uma secretária bem treinada, você só vai saber se a pessoa fez o exame ou não quando ela mandar mensagem novamente para sua secretária. Se você tem uma secretária da Doutores de Valor, o que ela vai fazer? Ela vai pegar e vai nutrindo aquele potencial paciente e falar assim, e aí, tudo bem, você já chegou a fazer os exames, precisa de algum suporte, de maneira que essa pessoa agindo o mais rápido possível, para que você já vá ali no consultório e assim por diante. E aí acaba que esse acompanhamento a gente comissiona a secretária por fazer. Muitos outros casos, dermato, por exemplo. A dermato fala que, né, faz primeiro o atendimento ali, faz a consulta e aí depois vai para o procedimento. Acabam que em muitos casos a pessoa não volta. E a dermato nem fica sabendo por que a pessoa não voltou. Se você tem uma secretária bem treinada, e aí geralmente você paga uma comissão justamente para que ela acompanhe aquele paciente, ela vai ficar lembrando, vai ver, tirar dúvidas e assim por diante daquele potencial paciente para que agora ele faça o tratamento, para que agora ele faça o procedimento com a dermatologista. Então aqui a gente está falando de um bom atendimento, uma secretária treinada, ela vai fazer com que você tenha mais pacientes e que esses pacientes gostem de estar com você, médico. Entendeu? Aí a gente está trabalhando de experiência ali no atendimento. Outro ponto muito importante, pedir avaliações. E aí eu estou falando aqui, pedir avaliações, no caso, tem uma maneira correta de pedir avaliações, mas saber o que aquela pessoa achou do seu atendimento, quais são as percepções, o que você pode melhorar, e assim por diante. Eu coloquei Google Maps e Doctoralho, mas isso se adentra, por exemplo, a algum sistema de avaliação para ver o que a pessoa achar, algum sistema ali de avaliação pelo próprio WhatsApp, né? E aí você tem, por exemplo, Google Maps e Doctoralia, onde as pessoas podem ir lá e comentar. Ela comenta no Doctoralia, ela comenta no Google Maps, você vai estar melhor avaliado
e o Google Maps vai te apresentar em primeiro, o doctorário vai te apresentar em primeiro e assim por diante. Então, ter uma avaliação é super importante para você poder melhorar o seu atendimento e ele está de acordo com o perfil do seu né, paciente ideal, quanto também para te melhor ranquear nas plataformas como o Google e Doctoralho, para você realmente poder cobrar o valor que você quer, ter segurança e assim por diante. Saiba o que você precisa melhorar. Só assim você realmente vai conseguir crescer. Não adianta você estar no bom lugar se você não faz um bom atendimento, se você não entrega valor para a pessoa. Ela vai ir para o seu concorrente. E agora, um CRM. Minha prima, ela já viu essa apresentação e falou assim, pô, por que esse cara colocou, por que o Victor colocou CRM? Eu já tenho CRM, eu não preciso de um CRM. Um CRM, ela até mesmo desse nome. O CRM é como se fosse uma regulação. Ele é um sistema onde você gerencia, né, os contatos, os pacientes e assim por diante. No caso aqui do CRM, você vai saber quantas pessoas entraram em contato com você. E nesse sistema, que não precisa ser nada complexo demais, você pode ser inclusive uma planilha de Excel, onde você vai pedir para seu secretário fazer, você vai conseguir controlar. É um sistema para controlar aquele paciente. Ele já marcou o retorno? Minha secretária já mandou mensagem para marcar o retorno daquele paciente? Quantas pessoas estão chegando do Google? Um fato importante. Nós que fazemos anúncios, precisamos saber se realmente o que o Google fala para a gente, por exemplo, chegou 10 pacientes, chegou 10 mensagens no WhatsApp. A gente precisa saber se esse dado é verídico. E a gente só sabe isso quando tem um CRM, quando a secretária passa para a gente, porque você médico não dá para ficar controlando esses números. Isso praticamente sim vai te sobrecarregar e vai tirar o seu foco do que é importante, que é justamente ser o melhor para o paciente, entregar valor para o paciente. Então, ter um CRM é ter um sistema que controla e faz com que você mande mensagem para aquele paciente antigo, mande mensagem para quem está ativo ali, que precisa reagendar, para quem precisa fazer o primeiro atendimento, para que você controle mesmo como é que está o número de pessoas que estão chegando, se você está retendo aquele paciente. E aí eu vou dar um exemplo, por exemplo, eu falo muito no nutrólogo, né, porque eu tenho bastante vivência. Então, no caso do nutrólogo, acaba que a pessoa tem que ir várias vezes ao ano. Então, o CRM vai ajudar com que aquela pessoa vá várias vezes ao ano. Mesma coisa do psiquiatra e assim por diante. Já no caso, por exemplo, de um cardiologista, o CRM vai ajudar com que você lembre daquele paciente e mande mensagem para que ele venha fazer os exames periódicos, para que ele venha fazer aquela consulta periódica. No caso da dermato, para que você veja se a secretária realmente mandou mensagem para aquela pessoa que precisa fazer um tratamento e assim por diante. Então, espero que vocês tenham compreendido. O CRM é fundamental e ele é como se fosse regulação. Você vai saber o que está acontecendo de fato no seu consultório para que você tenha mais resultado, tá? E assim por diante. Isso está dentro da experiência do cliente. E por último, o over delivery. Tem mais coisas, mas por último aqui para finalizar, o over delivery. O que é um over delivery? O over delivery é algo que a pessoa nem estava esperando. Um caso, né, que o Dr. Jacob faz. Quando a pessoa chega ali na clínica para ser atendido por ele, vai vir alguém ali da clínica e vai perguntar se a pessoa quer um café e assim por diante, e vai fazer uma recepção. Dentro dessa recepção, né, a recepcionista vai levar para a pessoa uma bandeja com um quadro emoldurado falando bem-vindo e o nome da pessoa. Bem-vindo, por exemplo, Camila. E a logo ali do Dr. Jacob, e assim por diante, o cafezinho, se pediu um cafezinho, se pediu um champanhe, e assim por diante. O que acontece aqui? A pessoa, ela fica muito feliz. Você começa a encantar a paciente antes mesmo do seu atendimento. Então ela já começa a ficar feliz com você antes mesmo dela ser atendida por você. Acaba que esse over delivery, o que ele gera também? Um post da pessoa na rede social dela. E isso é muito legal. Por quê? Como, né, vocês sabem, indicação é uma das melhores coisas que o médico pode ter. E quando a pessoa
que é o seu paciente ideal. Vamos pegar um médico que cobra R$800, o médico cobra R$500 a consulta. O médico cobra R$500 a consulta. Não é todo mundo no Brasil que tem condição de poder pagar R$500 uma consulta. Para vocês terem noção, cerca de 10% apenas da população, 10% da população tem condição de pagar um valor desse. Então não é muito. Então se você já sabe que tem muitos médicos por 1.000 habitantes, imagina só quando você fala num cenário em que somente 10% da população tem uma condição de poder pagar uma consulta de R$500. E boa parte dessa população vai ser no cartão de crédito, tá? Então quando você tem ali uma pessoa que ela está encantada com o seu atendimento, nem chegou no seu consultório, mas está encantada, tirou uma foto e postou na rede social, essa pessoa que tem condição de pagar R$500, ela conhece outras pessoas que também têm condição de pagar R$500. Da mesma forma que um fazendeiro tem amigos fazendeiros, pode ter outro tipo de amigo, mas um amigo, uma pessoa que é fazendeiro, ela conhece outras pessoas que são fazendeiros, uma pessoa que joga futebol conhece outras pessoas que jogam futebol e é amigo delas e que provavelmente seguem elas no Instagram. No momento que essa pessoa posta ali uma experiência bacana com você, ela vai estar te indicando para os amigos dela ali na rede social. Então gerou uma indicação que a gente chama de orgânica, sem você ter que, de fato, pagar para que ela aconteça. Sem que você tenha que pedir para que a pessoa te indique. Né? Então, o over delivery, ele também acaba gerando esse fato. Inclusive, você sabe se você está acertando o seu over delivery, se as pessoas postam na rede social o que você está fazendo de over delivery. E aí, o over delivery não é só antes. O over delivery pode acontecer em várias etapas do processo. E agora, voltando no exemplo da dermato. Geralmente, o dermatologista dá um creme, dá um hidratantezinho, dá um brindezinho, né? Um outro caso, dá uma base. Então, quando a dermato faz isso, a pessoa não estava esperando ganhar uma base. Às vezes ela até estava, porque a amiga dela foi atender com você, ganhou uma base e esperava também ganhar uma base. Então, assim, e ela vai lá e ela vai ganhar algo, ela se sente, né, muito mais feliz, ela se sente realmente reconhecida e ela se sente encantada com você. Então, o over delivery pode ser, ele deve ser, né, durante toda a etapa ali do processo, você tem que pensar em como você vai encantar a pessoa e você pode ir colocando over deliveries, no caso, por exemplo, que eu mencionei do quadrozinho com o nome da pessoa, o quadro, a pessoa não leva o quadro, mas ela tem ali o quadro com o nome dela. Ou seja, é um papelzinho que você vai gastar. Você vai gastar um papel onde você só vai alterar o nome da pessoa, do paciente, e vai levar a bandeja que tem um quadrinho com o nome dela. Então não custa praticamente nada. Então, você pode pensar em over deliveries, em pontos onde você vai encantar o seu cliente ao longo da jornada dele. E ao longo da jornada desde o momento onde ele entra em contato com você, com a sua secretária, depois quando ele está ali sendo atendido por você, depois quando, por exemplo, ele recebe uma caixa na casa dele falando que ele é especial, com o nome dele, algo do tipo. Né? Isso vai de cada realidade, mas ele vai se sentir especial. E o interessante, como eu já mencionei, reforço, é que geralmente essas pessoas postam na rede social e ao postar automaticamente ela está indicando você para os conhecidos dela que está na rede social. E essa pessoa provavelmente tem amigos que é o perfil ideal para que você atenda, né? O seu paciente ideal. Finalizou o sétimo, a gente já está indo para o final. Então, como vocês podem ver, a gente está só no start médio, só no começo que você precisa fazer ali, só não pensar ali de abrir um consultório. Então é muita coisa. E a Doutores de Valor, ela ajuda você a passar por tudo isso de maneira muito mais simples e que você possa se concentrar em fazer o que você é bom.